Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E queremos agradecer a Deus por Ele nos dar esse privilégio de termos esse acesso livre à Sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender de Ti livremente, Senhor, porque temos a Tua palavra em nossas mãos, Senhor, e agora te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale com cada uma de nós, Pai. Nos abençoa, Senhor, para que a cada dia nós possamos nos tornar verdadeiras adoradoras Suas, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo baseado no livro de John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração. E ele tem nos ensinado a olhar para esse nosso Deus, que é conhecendo a esse nosso Deus que nós podemos adorá-lo realmente. E nós vimos já vários atributos de Deus, né? Nós vimos a sua imutabilidade, a sua onipotência, a sua onisciência, e todas essas coisas são muito importantes, são fundamentais. No entanto, o que realmente nos impele a adorar a Deus é porque Deus é santo, é a santidade de Deus. Essa é uma questão que John MacArthur traz tão bem nesse seu livro, que eu realmente estimulo você a adquirir o livro, a ler, porque me tocou pessoalmente, principalmente esse capítulo da santidade de Deus, né? E o que é a santidade de Deus? O que ela representa? Com certeza a santidade representa a separação de Deus, de qualquer outro Deus, de qualquer outra criatura, né? Deus na sua essência, ele é santo. Ele deve ser adorado porque ele é santo. A santidade de Deus é um atributo que reúne todos os outros atributos. Ela é a expressão da perfeição de Deus. E por isso é que todos os seres, né, adoram a santidade de Deus. Nós vemos os anjos, né? Os anjos, eles não. John MacArthur até se refere aqui o fato de que eles não falam eterno, 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 nem fiel, fiel, fiel. Mas o que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Está lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Então, a santidade de Deus coroa tudo aquilo que Deus é. Êxodo, capítulo 15, versículo 11 diz: Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Somente o nosso Deus é esse Deus santo e tremendo. Salmo 111, versículo 9 declara: Seu nome é santo e tremendo. O caráter de Deus é santo. E é a sua santidade, né, que deve nos mover realmente a uma perfeita adoração. Deus, ele é o padrão de santidade. Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é sem erro, ele é sem pecado, ele é totalmente justo, absoluta e infinitamente santo. E ninguém que não seja santo pode estar na presença de Deus. O homem, quando pecou, né, a presença do pecado na vida do homem fez o Senhor o expulsar da sua presença. Então, nós, como pecadores perdidos, jamais podemos entrar na presença de Deus, desse Deus santo. Essa é a grande diferença entre Deus e os homens perdidos, né? A sua santidade, a sua perfeição, e do lado dos homens, a sua pecaminosidade e a sua imperfeição. Nós vemos em Mateus 5:48 Jesus dizendo: Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E os pecadores perdidos, eles têm, portanto, essa barreira intransponível, né? Por nós mesmos, nós não temos a menor condição de nos tornarmos perfeitos.
o pecado, ele está na nossa natureza. E, portanto, não havia qualquer esperança de um relacionamento com Deus, se não fosse pela sua graça. O plano remidor de Deus estabeleceu de volta essa conexão entre Deus e o homem. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos tornou limpos do pecado e, portanto, nos tornou justos. Deus, em sua santidade, pode agora se aproximar do homem, né? Por quê? Porque o sangue do seu filho torna possível isso. Então, é fundamental que a gente entenda que nós não temos como nos justificar, como nos tornar perfeitos diante de Deus. É somente através de Jesus que isso acontece. Jesus pagou todo o preço do nosso pecado. Ele é quem deu o crédito por meio da sua justiça e por ela somos recompensados. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos considerados justos através do sacrifício de Jesus Cristo. E a partir dali, né, tornados justos, Deus então estabelece, começa um processo de nos tornar santos. Então, não é que nós de uma hora para outra, né, nos tornamos santos. Ah, eu sou perfeito, nos tornamos perfeitos. Não, nós somos perfeitos em Jesus. E nós entramos num processo de santificação. Mas por Jesus é que nós podemos agora nos chegar ao Pai Santo, ao Deus realmente puro, perfeito, né, que nós temos. Em Cristo Jesus, nós tivemos esse direito, né, estabelecido e imediato. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Esse versículo é o resumo desse processo, né? O Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, nos tornou santos e, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, é por meio de Jesus que nós podemos iniciar esse processo de santificação. É por isso que nós nos referimos à santidade de Deus como um dos seus atributos comunicáveis, né? Nós poderemos ter esse atributo de Deus. Agora aqui numa certa dimensão, mas Deus vai nos moldando a sua perfeição, ao seu padrão de santidade. E quando finalmente esse processo tiver concluído, né, na eternidade, enfim, nós seremos santos. A santidade de Deus, ela pode ser melhor percebida quando nós olhamos para o ódio que ele tem ao pecado. A santidade de Deus é o oposto do pecado, né? Então, você pode medir a dimensão da santidade de Deus quando você pensa no tamanho do pecado, né? E de toda a corrupção que existe. Deus, ele não tolera o pecado. Ele está totalmente separado do pecado. Amós, capítulo 5, versículos 21 a 23, registram fortes palavras de Deus sobre o pecado. Pessoas que queriam adorar a Deus, mas estavam em pecado. E ele diz assim: eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes, ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais. Não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Isso aqui não significava que Deus não queria festa, não queria sacrifício, não queria a música. Todas essas coisas ele queria, mas ele queria de maneira pura, de maneira limpa, né? Os instrumentos de adoração, eles estavam manchados
pelo pecado, e isso Deus odeia. Então, nós temos que ter em mente que Deus não tolera o pecado, e o pecado, ele é, portanto, objeto do seu desagrado. Salmo capítulo 11, versículo 7 diz: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. O Senhor ama a justiça e odeia o pecado. A sua santidade não se aproxima do pecado. Portanto, se você é alguém que não conhece o Senhor Jesus, você não tem como ter acesso ao Senhor. O Senhor, na sua santidade, ele recebe os seus filhos, a quem ele justificou através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas quais são as evidências? Quais são realmente as provas de que Deus é santo? Nós podemos ver de várias maneiras. A primeira coisa é que a santidade de Deus, ela é vista na criação do ser humano. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz: o que descobri foi apenas isso. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Existe um senso de certo e errado, até nas pessoas mais perdidas, né? Todo mundo tem dentro de si essas marcas residuais da santidade, que o John MacArthur chama, né? Qualquer ser humano, ele tem um senso de certo e de errado, e algumas práticas, até mesmo pessoas perdidas, não aceitam, né? Nós vemos isso muitas vezes, ficamos sabendo dessas coisas em presídios, quando os próprios criminosos não toleram certas coisas que são feitas, porque esse senso de certo e de errado está presente no ser humano. Por isso que Romanos, capítulo 2, versículo 15, descreve a obrigação dos gentios de dar conta a Deus, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Então, ninguém é indesculpável, né, diante de Deus, porque dentro da natureza do ser humano, essas marcas da santidade de Deus estão presentes. A outra coisa que nos mostra a santidade de Deus é a própria lei moral, né, que Deus entregou a Moisés. A lei de Moisés demonstra a santidade de Deus, tanto que vários aspectos da própria lei estão presentes nos ensinos do Novo Testamento. A lei é justa, ela é santa, né? Romanos capítulo 7, versículo 12, Paulo diz: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, nós podemos ver que a lei moral demonstra a santidade de Deus. A lei sacrificial também demonstra essa santidade de Deus, a exigência de Deus pelo sacrifício, né, para que pudesse se encobrir o pecado, porque o pecado fazia com que o homem não pudesse sequer chegar a Deus, mas Deus institui ali o sacrifício. A morte é o resultado do pecado, né? E sempre que os judeus faziam sacrifícios, eles ilustravam o resultado do pecado, e isso declarava, por contraste, a santidade de Deus. Então, olhar para a morte de um animal, né, e depois a morte de Jesus na cruz, a morte como representação do pecado, né, e em contraste, a vida vindo da santidade de Deus. Então, a santidade de Deus, ela também é vista na lei sacrificial. A santidade também de Deus é vista no julgamento sobre o pecado. Deus pune o pecado. Então, o seu julgamento sobre o pecado é o reflexo da sua santidade. E, por último, a demonstração suprema da santidade de Deus, a gente pode ver na cruz. Foi ali que ele derrotou o pecado, né? Foi ali que ele tomou sobre si todo o pecado do mundo, mostrou o ódio dele pelo pecado e, ao mesmo tempo, o poder dele sobre o pecado. Então, Hebreus capítulo 9, 26, faz para nós uma impressionante declaração. Ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. A santidade de Deus,
né, fez ele dar o seu filho Jesus e nesse sacrifício derrotar eternamente o pecado. Uma vida de adoração deve afirmar a total santidade de Deus. O reconhecimento e a compreensão da santidade de Deus, elas são essenciais para a verdadeira adoração. A adoração deve afirmar a total santidade de Deus. E nós vemos no Salmo 96, versículos 2 a 6, né, uma ordenança sobre isso. Diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia proclamai a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Dá vontade de cantar o corinho aqui, né, desse versículo. E no versículo 9, ele faz a seguinte declaração: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Vejam a relação que se estabelece aqui entre a santidade de Deus e o temor a Deus, né? Isso, infelizmente, nos nossos dias, ele está bem afastado da nossa adoração. Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Com ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó contemplou a Deus, né? Quando ele realmente viu a Deus, o que aconteceu com ele? Ele se desprezou. Ele viu que ele não era absolutamente nada. Abacuque também teve uma visão do poder e da majestade de Deus, e seus joelhos começaram a vacilar, né? Abacuque capítulo 3, versículo 16 diz assim: quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído, e fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Tudo isso quando esses servos de Deus sentiram a presença de Deus. E quão displicentes nós somos diante do nosso Deus. Os ossos tremeram deles, eles vacilaram, eles se desprezaram, né? Quando eles se viram ali diante da santidade de Deus. E nós dizemos que nós estamos diante da face do Senhor, com o nosso coração tão altivo, achando-nos merecedores de tanta coisa, né? E não nos humilhando diante da santidade do nosso Deus. No capítulo 6 do livro de Isaías, nós vemos a experiência desse profeta com a santidade de Deus. Uzias tinha reinado sobre Judá durante 52 anos e tinha sido um reinado próspero, né? Um reinado com que ele tinha conseguido defender o país dos inimigos, um período de paz, de prosperidade, e por isso todo mundo tinha a ilusão de que as coisas iam muito bem, porque eles tinham um bom líder, eles estavam prósperos, né? Mas no ano 740 a.C., Uzias morreu leproso quando Deus o feriu por causa da arrogância dele. E quando Uzias morreu, a sensação de insegurança começou a acontecer no reino, né? E Isaías sentiu uma tremenda necessidade de entrar na presença de Deus e falar com Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1, ele vai descrever, né, como é que ele se sentiu, como é que foi isso. Ele diz assim: vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E lá o profeta ouviu os serafins clamarem uns aos outros em antífona:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías percebeu essa santidade de Deus, né, as bases do lugar tremeram à voz daqueles anjos que clamavam uns aos outros, e a casa se encheu de fumaça. No versículo 5, Isaías relata como ele reagiu. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou e tocou a boca de Isaías com uma brasa viva, como um símbolo de purificação. Quando dessa forma ele foi purificado e limpo, o Senhor estava pronto para usá-lo e ele estava disponível, como diz no versículo 8. Algumas pessoas podem achar que Isaías tinha uma má imagem de si mesmo, né? Ah, eu sou um homem de impuro. Não. Ele era profeta, ele sabia quem ele era diante de Deus, mas contemplando a santidade de Deus, ele se reconheceu totalmente impuro diante da santidade de Deus. E quando ele viu a sua pecaminosidade, o que ele ansiou? Purificação. Foi isso que ele pediu a Deus. Então, é isso que acontece quando nós vemos um Deus santo, quando nós vemos um Deus perfeito, né? A glória de Deus, contemplar a glória de Deus, só pode nos trazer esse tipo de reação, nos considerarmos indignos, nos considerarmos profanos. Entre a santidade de Deus e a impiedade humana existe um abismo. É isso que temos que ter real consciência. Se nós não nos atingirmos profundamente, reconhecendo que o quanto que nós somos pecadores, nós nunca vamos poder enxergar realmente a santidade de Deus, e a nossa adoração não será uma adoração perfeita, porque nós não teremos essa dimensão. Como é que eu posso adorar realmente a Deus de forma plena se eu até me vejo um pouco como Ele, né? No mesmo nível? Então eu chego e eu reclamo os meus direitos, e eu, né, reivindico a profecia, e eu, mesmo nível, às vezes até superior, né, querendo ditar para Deus como é que ele deve agir. Como é que eu posso fazer isso? Não, quando eu reconheço a santidade de Deus, quando eu me vejo na minha posição de indignidade, aí sim eu posso realmente adorar a esse Deus. E eu vou ler um trecho aqui do livro, porque eu não teria a melhor forma de falar disso, e creio que esse foi o aspecto que mais me impactou, né? John MacArthur diz o seguinte: minha grande preocupação é que hoje existe superficialidade demais com relação à santidade de Deus. Nosso relacionamento com Deus tornou-se desleixado. Na mente moderna, Deus se tornou quase humano, tão afável e corriqueiro que não compreendemos a sua santa indignação contra o pecado. Se nos arrojarmos à presença de Deus sem arrependimento, confissão e purificação pelo Espírito e pela palavra de Deus, ficamos vulneráveis à sua santa indignação. É somente por sua graça que respiramos, não é verdade? Ele tem todos os motivos para tirar nossa vida, porque o salário do pecado é a morte. Nós perdemos nosso senso de temor, e muitas pessoas se aproximam de Deus com uma familiaridade tão casual que beira a blasfêmia. Muito do que é feito em nome de adoração hoje claramente não considera Deus como verdadeiramente santo, e assim, lamentavelmente, deixamos muito a desejar. Muitos cânticos atraentes estão sendo entoados, sensações comoventes são despertadas, pensamentos aceitáveis vêm à mente, e emoções agradáveis estão sendo cultivadas, mas com frequência essas coisas são meros exercícios consumistas que mascaram uma adoração sem nenhum conhecimento sério da santidade de Deus. Eu fiquei realmente impactada com essas palavras, né?
É claro que Deus vê o coração da gente, mas a verdade é que o coração é que produz a adoração. E realmente, as práticas desleixadas, a forma desleixada, muitas vezes de culto que oferecemos a Deus, demonstra o quanto que nós não reconhecemos da sua santidade. Se nós reconhecermos que naquele momento, quando começamos a prestar um culto a Deus, nós estamos entrando na presença de Deus, nós estamos entrando na sua santidade, o quanto que esse nosso culto muda. E na hora que eu estava estudando essa lição, e quando eu fui impactada por essas palavras, Deus me trouxe à mente, né, essa questão de hoje em dia, principalmente, quando nós assistimos uma live de um culto. E muitas vezes nós nos deixamos cair no sofá confortavelmente, como quando assistimos um filme, né? Não sei nem se a gente. Acho que ninguém faz isso, mas de repente faz uma pipoca, vai começar o culto aqui, vou lá assistir, né? O culto. E nós acreditamos de fato que estamos entrando diante da santidade de Deus para prestar um culto a esse Deus santo, né? Eu lembrei de quando eu era criança, o quanto era importante o prelúdio do culto. A organista se posicionava, tocava um hino e naquele momento era o tempo de parar as conversas. Os mais velhos começavam a baixar a cabeça, orar, e aí se levantava o pastor e chamava o povo a começar o culto, né? Depois de um tempo, eu lembro que nós começamos a conversar muito, e muitas vezes alguém ia ao púlpito e dizia: irmãos, vamos nos preparar, vai começar o culto. E todas essas práticas vão sendo abandonadas. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à ordem do culto, né? Eu sei que as coisas mudam, mas a questão é que não podem mudar dentro de nós. Quando eu entro no templo e quando eu sento e quando o culto vai começar, eu tenho que saber que eu estou entrando diante da santidade de Deus. Eu estou entrando, né, diante de Deus. Quando na minha casa eu começo a orar, eu tenho que saber que eu estou diante da santidade de Deus. Eu tenho que me reconhecer como pecadora e minha primeira expressão deve ser a de arrependimento e de confissão, para que então eu entre na presença do Senhor. É isso que está sendo falado aqui, né? Santidade de Deus. Deus é santo e isso tem uma repercussão na nossa adoração. O verdadeiro adorador, ele entra na presença de Deus com respeito e com saudável temor. Afinal de contas, Deus pune o pecado, até mesmo dos redimidos. Hebreus 12:6 nos lembra: pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo aquele que ele recebe como filho. Hebreus 12:28 diz: sejamos graça e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Reverência e temor. Reverência transmite uma conotação positiva, descreve um senso de temor quando nós percebemos a majestade de Deus. E temor, por outro lado, é um senso de profundo temor e intimidação quando vemos o poder e a santidade de Deus. Reverência, né? Nós prestamos reverência a quem? Ao Rei. Então nós estamos vendo a majestade de Deus. Mas quando nós falamos de temor, nós estamos diante do poder e da santidade de Deus. Então a nossa adoração deve ter reverência e deve ter temor. Muitas vezes, quando nós pensamos em Jesus aqui na terra, nós pensamos sempre em Jesus
amável, manso, né? Com as pessoas todos se achegando a ele, mas a verdade é que as pessoas tinham medo de Jesus. Em vários lugares da palavra de Deus aqui, nós podemos ver situações em que Jesus produziu isso nas pessoas. O temor pela santidade dele, o temor, a reverência ao poder do Senhor, né? Nós vemos aqui em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, que diz: as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Desde pequeno, né? Ele, quando esteve no templo, as pessoas ficavam maravilhadas, ficavam impressionadas de ver realmente o poder de Jesus. As pessoas temiam ao Senhor, a sua autoridade era notória, as suas obras eram incontestavelmente de Deus. O cego disse: se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Está lá em João 9,33. A sua sabedoria era sobre-humana e ninguém podia responder-lhe palavra alguma, e desde aquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Mateus 22, 46. A sua pureza era inegável. Quem dentre vós me acusa de pecado? João 8, 46. A honestidade de Jesus era inquestionável. Então, a sua perfeição era total, né? O seu poder era espantoso. Nós temos situações quando teve a tempestade, por exemplo, né? E o que aconteceu? Quando Jesus acalma a tempestade, a palavra de Deus diz que os discípulos ficaram apavorados. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 41. Então, eles ficaram apavorados de ver o poder realmente, ficaram aterrorizados. Quando Jesus manda um monte de demônios, né, irem para os porcos, a palavra de Deus diz que as pessoas da cidade pediram para ele sair dali, porque ficaram com medo de ver o poder dele. Então, Jesus também produzia esse temor, diante de todo o poder e diante de toda a santidade dele. E é isso que deve estar no nosso coração. Essa mesma reverência, esse mesmo temor por esse Deus tão poderoso e tão santo que nós temos. Muitas vezes nós podemos nos afastar desse sentimento de temor a Deus por conta da graça de Deus. Né? Nós confundimos as coisas. Nós achamos que esse Deus gracioso, que realmente poderia acabar com a humanidade num sopro, mas não faz isso, né? Que ele é um Deus tão bom, tão bonzinho, que nós não devemos temer. Mas nós não podemos esquecer que Deus odeia o pecado. Nós não podemos nos confundir, né? Nós estamos tão acostumados com a misericórdia e a graça que nós acabamos pensando que Deus não tem o direito de se irar com o pecado. Então, quando as coisas ruins, as consequências realmente do pecado vêm, nós ficamos assustados. Nossa, como Deus permite isso, né? Mas nós temos um Deus justo e que odeia o pecado. John MacArthur diz aqui: Deus é gracioso, mas não confunda a sua misericórdia com a sua justiça. Deus não é injusto quando age de maneira santa contra o pecado. Jamais chega ao ponto de estar tão acostumado à misericórdia e à graça a ponto de abusar delas ao permanecer em seu pecado. Não questione Deus quando ele faz o que tem todo o direito de fazer ao punir o pecado. Não abuse da graça de Deus, ele julgará você também. Mas saiba de uma coisa: Deus é santo e deve ser temido. Claro que nós usufruímos da graça de Deus. Claro que nós temos na Bíblia mesmo vários exemplos, né, de pessoas que Deus poupou. Mas nós também temos exemplos. E Hebreus diz que essas histórias estão lá para serem realmente um exemplo. Nós temos a mulher de Ló, que foi transformada numa estátua de sal porque olhou para trás, né? E a gente fala: nossa, mas é isso, não olhe para trás, não vai. Olhou, virou estátua de sal. E a gente se surpreende. Por que Deus fez aquilo com ela?
Mas, na verdade, a nossa surpresa deve ser ao contrário. Por que que Deus não faz conosco? É pela sua graça e pela sua misericórdia. E quando nós temos consciência da santidade de Deus, do poder que Deus tem sobre o pecado, e o que que nós, pecadores, poderíamos estar vivendo hoje, nós vamos valorizar ainda mais essa graça e essa misericórdia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus, entretanto, não é uma bênção sobre o pecado. Então, nós não podemos confundir, né, misericórdia com aprovação do pecado. Na verdade, Deus, o tempo todo, ele está nos conduzindo ao arrependimento. A misericórdia de Deus, a graça de Deus devem nos levar ao arrependimento, ao reconhecimento do nosso estado de pecadores. No livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, né, que quando eu cito esse livro jamais posso deixar de lembrar do meu amigo Márcio, que amava tanto esse livro, né? Numa cena, quando as crianças chegam em Nárnia, e eles vão ser apresentados para Aslan. E eles descobrem que Aslan não era uma pessoa, mas que Aslan era um leão. E Lúcia fica com medo, né? Ou melhor, Susana fica com medo e ela diz: ai, eu pensava que ele fosse um homem. Não tem perigo, né? Eu vou ficar com medo, vou ficar nervosa com a ideia de encontrar um leão. E o castor diz para ela: isso, você ficará, querida. E não se engane, se existe alguém que pode aparecer perante Aslan sem que seus joelhos tremam, ou é mais corajoso que a maioria, ou é apenas um tolo. Então não é seguro? Disse Lúcia. Seguro? Retrucou o senhor Castor. Você não viu o que o senhor Castor lhe disse? Quem falou algo sobre segurança? Claro que não é seguro, mas ele é bom. Ele é o rei, eu garanto. Depois que as crianças conheceram Aslan, Lucy observou que as suas patas eram potencialmente muito mais macias ou muito mais terríveis. Elas podiam ser tão macias como o veludo quando as garras estavam retraídas, ou afiadas como facas quando as garras estavam estendidas. Aslan é um símbolo de Jesus, né? Quando as garras estavam escondidas, elas podiam ser macias, né? Mas quando elas estavam estendidas, então elas se tornavam um perigo. Essa é a diferença, né, entre a graça e a justiça de Deus. No cristianismo moderno, John MacArthur diz, temos de alguma forma omitido essa verdade. Embora sejamos gratos pela realidade da graça de Deus, embora queiramos desfrutar a experiência do seu amor, de certo modo, nós negligenciamos a verdade da sua santidade. Esse desequilíbrio está devorando o centro da nossa adoração. Deus é um ser santo, vivo, eterno, glorioso e misericordioso, e os seus adoradores devem aproximar-se em contrição, humildade e quebrantamento de pecadores que se veem confrontados com essa santidade. É dessa forma que eu devo adorar ao Senhor, em contrição, em humildade, me vendo como pecador, me vendo como alguém que foi objeto da graça de Deus, que foi justificado pela morte de Jesus na cruz, mas que estou diante da santidade de Deus e reconhecendo o meu estado de pecador, eu vou poder reconhecer a grandiosidade dessa santidade. Eu fiquei muito impactada com esse capítulo do livro de John MacArthur. E eu espero que você também. Que nós possamos rever a nossa adoração. Que nós realmente, quando entremos diante de Deus, na nossa casa, na igreja, na rua, não importa onde, né? Que nós, quando nós chegamos diante de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para falar com Ele, nós tenhamos sempre presentes essa questão, essa compreensão
da santidade do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos nós e que nos tornemos verdadeiros adoradores.